Fala, leitores da Bíblia, graça e paz, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje a gente vai ler Isaías 17, 18 e vamos ler o único capítulo da carta de Paulo a Filemon. Vamos então à leitura de Isaías capítulo 17. Sentença contra Damasco. Damasco ficava ao norte de Israel, região dominada naquele período pela Síria, o Império Sírio. Sentença contra Damasco. Eis que Damasco deixará de ser cidade, e será um montão de ruínas. As cidades de Aroer serão abandonadas, hão de ser para os rebanhos, que aí se deitarão, sem haver quem os espante. A fortaleza de Efraim desaparecerá, bem como o reino de Damasco, e o restante da Síria será como a glória dos filhos de Israel, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia, a glória de Jacó será diminuída, e a gordura da sua carne desaparecerá. Será como quando o ceifeiro ajunta o trigo e com o braço colhe as espigas. Será como quem colhe as espigas no vale dos Refaíns. Mas ainda ficarão algumas espigas, como no sacudir da oliveira, 2 ou 3 azeitonas na ponta do ramo mais alto, e 4 ou 5 dos ramos mais produtivos, diz o Senhor, o Deus de Israel. Essa profecia fala tanto ali de Damasco, como também aqui de Efraim, né? Ou de Israel, a região norte ali, o reino do norte. Embora a glória seria diminuída, a glória de Jacó, etc., ainda ficariam algumas coisas, né? Algumas espigas, algumas azeitonas, uma expressão aqui de que Deus não vai exterminar completamente o povo. Naquele dia as pessoas olharão para o seu Criador e os seus olhos estarão voltados para o Santo de Israel. Eles não olharão para os altares, obra de suas mãos, nem voltarão os olhos para o que os seus dedos fizeram, nem para os postes da deusa Azerá, nem para os altares do incenso. Naquele dia as cidades que eles fortificaram ficarão como os lugares abandonados, no bosque ou no alto das montanhas, os quais no passado foram abandonados diante da chegada dos filhos de Israel, e haverá desolação. Porque você se esqueceu do Deus da sua salvação e não se lembrou da rocha da sua fortaleza. Ainda que você faça belas plantações e plante mudas de fora, e no dia em que você as plantar as fizer crescer, e na manhã seguinte as fizer florescer, ainda assim a colheita voará no dia da tribulação e das dores incuráveis. Ai do bramido dos grandes povos que bramam como bramam os mares, e do rugido das nações que rugem como rugem as águas impetuosas. As nações rugem como as muitas águas, mas Deus as repreenderá, e fugirão para longe, serão afugentadas, como a palha dos montes diante do vento, e como pó levado pelo tufão. Ao anoitecer, eis que há pavor, e antes que amanheça o dia já não existem. Este é o destino daqueles que nos despojam, e a sorte daqueles que nos saqueiam. E agora, capítulo 18, a profecia contra a Etiópia. Várias profecias contra várias regiões circunvizinhas ali de Israel. Ai da terra onde há o roçar de muitas asas de insetos, que está além dos rios da Etiópia, que envia embaixadores por mar em navios de papiro sobre as águas. Vão mensageiros velozes a uma nação de homens altos e de pele lustrosa, a um povo que é temido pelos de perto e de longe, uma nação poderosa e esmagadora, cuja terra é dividida por rios. Todos vocês, habitantes do mundo, os moradores da terra, olhem bem para quando a bandeira for levantada dos montes. Quando a trombeta soar, escutem. Porque o Senhor me disse: olhando na minha morada, estarei calmo como o ardor do sol resplandecente.
como a nuvem do orvalho no tempo quente da colheita. Porque antes da vindima, caída já a flor, e quando as uvas amadurecem, então podará os brotos com a foice e cortará os ramos que se estendem. Todos serão deixados para as aves dos montes e para os animais selvagens. Sobre eles as aves de rapina passarão o verão, e todos os animais selvagens passarão o inverno sobre eles. Naquele tempo será levado um presente ao Senhor dos Exércitos, por um povo de homens altos e de pele lustrosa, porque é temido pelos de perto e de longe, por uma nação poderosa e esmagadora, cuja terra é dividida por rios. Esse presente será levado ao lugar do nome do Senhor dos Exércitos, ao Monte Sião. Olha que interessante a referência aqui a um presente que seria levado da Etiópia para o Monte Sião. Há várias figuras como essa nas Escrituras, de tesouros, de riquezas, de presentes vindo de nações para o Senhor. E, no meu entender, sempre que há essa referência de coisas valiosas vindo de outras nações para o Senhor, são referências às pessoas, a gente de todas as nações, buscando ao Senhor por meio do seu Filho, Jesus Cristo. Então, me parece que esse é o significado dessas profecias. Muito bem, nós temos aqui então nesses capítulos, depois do 19 em diante, né, continua mais um pouco, as profecias, as sentenças contra diversas nações, lembrando o domínio e o poder de Deus sobre todas as nações, não só sobre o seu próprio povo. E agora, a carta de Paulo a Filemon. Isso, carta de Paulo a Filemon. É uma carta super curtinha, ela é um capítulo só, né? Nem pode dizer que é um capítulo. É apenas os versículos aqui, ó. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon. Olha que Timóteo está junto com Paulo na escrita dessa carta. Ao amado Filemon, que é também nosso colaborador. A igreja que se reúne em sua casa, a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas. Então, Filemon é um colaborador de Paulo, provavelmente um pastor, um presbítero, alguém que talvez até liderasse a igreja que se reunia na casa dele. No início da igreja era comum, no início da história da igreja, né, era comum que se formassem igrejas nas casas dos crentes. Tem também aqui a irmã Áfia, o Arquipo, são companheiros, né? Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de vocês nas minhas orações, porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Olha só, o motivo sempre tem uma sessão de ação de graças, né, nessas cartas, e Paulo agradece a Deus porque tem ouvido falar da fé do Filemon, tem ouvido falar do amor dele pelos santos. Então isso era uma característica importante na vida de Filemon, e esse amor o levava a reanimar os irmãos, né? Isso trouxe grande alegria para Paulo. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito, prefiro, no entanto, pedir, em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus.
faço um pedido em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Então Paulo está dizendo, olha, eu poderia, Filemon, fazer uma ordem para você, determinar o que você deve fazer. Mas ele diz, eu prefiro pedir em nome do amor. E o pedido é em favor de Onésimo. Vamos ver quem é Onésimo. Versículo 11. Antes ele era inútil para você. Atualmente, porém, é útil para você e para mim. Onésimo, significado é útil, né? Onéimo. Provavelmente o próprio nome dele se refere a essa ideia de útil, utilidade. E diz aqui que por alguma razão esse Onésimo foi para Filemon inútil. Talvez Onésimo tenha sido um escravo de Filemon, talvez um serviçal, um empregado da sua casa, né? Alguém que foi considerado inútil por Filemon. Mas ele está dizendo que agora ele é útil tanto para Onésimo quanto para ele próprio, Paulo. Ele diz aqui no versículo 12: Eu o estou mandando de volta a você. Ele, quero dizer, o meu próprio coração. Olha só, Paulo está dizendo que Onésimo é o seu próprio coração. Alguém que se tornou importante para Paulo. Eu queria conservá-lo comigo para que ele me servisse em seu lugar, nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Paulo queria Onésimo perto dele, cuidando dele, no lugar do Filemon, né? Provavelmente Filemon foi alguém evangelizado por Paulo, alguém que tinha um senso de dívida para com Paulo, né? Quando nós somos evangelizados por alguém, ensinados por alguém, naturalmente nos vem esse senso de gratidão, de dívida para com aquele que nos discipulou, que nos orientou, que nos ensinou o Evangelho, ensinou a palavra de Deus. Então Paulo está dizendo, olha, eu queria ficar com Onésimo aqui comigo no seu lugar. Nessas algemas, nesse período que eu estou vivendo de prisão. Mas, versículo 14, mas eu não quis fazer nada sem o seu consentimento. Ora, por que ele precisaria do consentimento de Filemon para conservar consigo o Onésimo? Volto a dizer, provavelmente porque Onésimo tenha sido um escravo de Filemon, talvez até um escravo fujão, mas ele ainda continuava sendo, pela lei, propriedade de Filemon. Mas não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que a sua bondade não venha a ser como que por obrigação. Eu não quis ficar com ele contando que você então seria obrigado a ser bondoso comigo e deixar ele comigo. Não. O que deve ser feito de livre vontade. Nada por obrigação. Por livre vontade. Então, Paulo está encaminhando Onésimo para Filemon. Creio que na esperança de que Filemon diga, não, volte lá e fique a serviço de Paulo. Né? Isso de forma livre e espontânea. Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre. Não como escravo, olha aqui, mas muito mais do que escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Portanto, se você me considera companheiro, receba-o como receberia a mim. E se ele causou algum dano a você ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo isto. Eu pagarei. É claro que não preciso dizer que você me deve a própria
própria vida. Olha só. Paulo está dizendo para Filemão, você me deve até a própria vida. Você me deve até as cuecas que você veste. Sim, irmão, que eu receba de você no Senhor este benefício. Reanime o meu coração em Cristo. Certo como estou da sua obediência, eu escrevo a você sabendo que fará mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo prepare-me também pousada, pois espero que por meio das orações de vocês eu lhe seja restituído. Paulo tinha expectativa de sair da prisão e voltar ao seu ministério. Talvez voltar para a região onde Filemão habitava. Saudações finais, então. Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores, mandam saudações a vocês. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de todos vocês. Então essa é uma carta que Paulo escreve a Filemão, uma carta muito interessante. Provavelmente, como eu disse, Paulo evangelizou Filemão, e Filemão tinha esse escravo chamado Onésimo, que talvez tenha fugido. E Paulo, na prisão, provavelmente ali, com Onésimo também, talvez preso. A gente não tem detalhe algum dessas questões, né? Mas Paulo também evangelizou Onésimo e orientou que ele deve ser reencaminhado, que ele deveria voltar para a casa do Filemão. Então ele manda essa carta a Filemão para que o recebesse. E talvez na expectativa de que reencaminhasse o Onésimo para estar com ele. Bom, tem muitas lições que a gente poderia extrair aqui. Certamente a Bíblia não está defendendo escravidão. Aliás, a escravidão é um tema bem polêmico na Bíblia, mas creio que há respostas bem tranquilas sobre isso. Um dia eu preciso fazer um estudo sobre isso, eu já falei anteriormente aqui nessas leituras, né? Preciso fazer um estudo sobre a escravidão na Bíblia, na igreja. Mas algumas lições aqui, primeiro, acerca do amor, né? Como o Filemão se tornou, pela pregação de Paulo, alguém que expressava amor pelos irmãos, pelas pessoas, alguém que abriu a sua casa para acolher uma igreja, né? O próprio amor de Paulo também, expresso aqui tanto por Filemão como por Onésimo, de modo especial. Paulo encaminhando, né, a alguém que poderia ser útil para ele, mas ele entende que o que é certo é certo. Então, assim, tem muitas lições. Talvez a lição do perdão, embora o texto não fale de perdão, mas é possível que Filemão estivesse magoado, estivesse enraivecido contra Onésimo. Mas Paulo fala, não, recebam, né, como você receberia a mim. Tem uma outra lição muito interessante, né, que Paulo fala, olha, se ele te deve alguma coisa, põe na minha conta. Eu pagarei. Ele provavelmente nesse trecho da carta ele escreveu com a mão dele mesmo ali, já idoso. Eu pagarei. Quantas vezes nós intercedemos por alguém dessa forma? Quantas vezes nós nos pomos como mediadores de conflitos para aplacar a ira de quem está irado e auxiliar aquele que talvez seja o alvo, talvez até merecedor da ira. Tem muitas lições preciosas aqui nessa carta. O fato é que, meus irmãos, nós estamos chegando próximo ao final do ano e é uma época de troca de presentes, de abraços, de votos, de boas festas, de feliz ano novo, de paz, de prosperidade, de saúde, enfim. Mas talvez tenhamos relacionamentos conflituosos com pessoas, ou talvez a gente saiba de pessoas que nós amamos que vivem em conflito
umas com as outras. O que nós podemos fazer nessa época, nesse momento, para aplacar a ira de quem está irado, ou contra nós mesmos, ou contra alguém que nós também conhecemos e amamos. Então, meus irmãos, que a gente possa, nesse tempo, nesse período de Natal, de Ano Novo, refletir sobre essas coisas e talvez iniciar o ano 2024 mais leve, nesse sentido de não carregar mágoas e rancores. Vamos tratar as questões, tratar devidamente, auxiliar quem de repente nem tem como se defender, como era o caso de Onésimo. Meus irmãos, eu vou encerrar nessa leitura de hoje, a última leitura do ano. Eu preciso de alguns dias de descanso e, embora não seja tão penoso assim ler a Bíblia com vocês, mas eu creio que é importante para mim, é importante para que eu faça um trabalho aqui com vocês, com sempre o máximo de qualidade possível. Então, hoje está sendo a última leitura de 2023. Eu pretendo, na semana que vem, portanto, não trazer nenhum vídeo. Talvez eu retorne, então, lá para o dia 2 ou 3 de janeiro, provavelmente o dia 3. E aí talvez eu tenha que pegar mais alguns dias de recesso ou de férias, não sei, quando eu for viajar, em janeiro. Eu só não sei ainda que dia isso vai acontecer. Então, encerramos hoje a leitura de 2023. Eu queria muito que essa estivesse sendo a última leitura da Bíblia inteira, mas não foi, os nossos planos, o meu plano, né, não foi concretizado como eu gostaria no início, mas Deus está no controle de tudo, né? Então a gente tem mais um trecho longo aí pela frente. Eu fiz uma análise aqui, ó. Você observe que hoje é o dia 256. Se a gente seguir certinho esse cronograma, nós vamos ainda até o dia 355. Portanto, temos mais em torno de 100 dias de leitura. Considerando que sejam 5 leituras por semana, 100 dividido por 5 dá 20. Então são 20 semanas. Então temos um períodozinho aí ainda, né? Tem esse meu recesso agora, depois mais uns dias em janeiro, talvez também no carnaval alguns dias. Provavelmente em abril, maio, a gente vai chegar ao final da nossa leitura bíblica, tá bom? Que Deus abençoe muito vocês, que Deus guarde o coração de vocês, que vocês continuem lendo a Bíblia nesses dias. Eu sei que há um risco grande, né, de vários de vocês que estão vindo ali na sequência certinho, perder o fio da meada, né, e depois não retornar mais. Eu sei que há esse risco, mas eu quero te encorajar. Não perca a sua rotina de leitura e esteja atento, esteja atenta para que quando a gente retornar você volte junto com a gente, tá bom? E a gente siga firme aí até o final, tá bom? Não desanime, tá? A leitura bíblica é muito importante para a nossa vida. Que Deus abençoe vocês, um forte abraço e até mais se Deus quiser.